Boa noite a todos, graça e paz. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Já estivemos juntos no culto da tarde, agora também nesse culto da noite. E agradecer a Deus pela Igreja Presbiteriana das Graças, pelo compromisso, por tudo que ela tem investido no reino, não somente aqui na cidade de Recife, mas também em outros lugares do mundo, como na Espanha, através do nosso ministério, em outros lugares também. Gostaria de começar só comentando um pouco do que temos feito, para que vocês possam estar agradecidos a Deus e também orar pelo nosso ministério. Estamos em Madrid e estamos trabalhando agora na área de formação de líderes, de pastores. Estamos trabalhando com o seminário teológico ali em Madrid. Temos vários alunos que vêm ao nosso seminário para estudar. O contexto da Espanha é um pouco diferente. É um contexto bem menor na área evangelística, na área de igrejas, na área de liderança. Então nós temos menos de 1% evangélicos espanhóis, temos um maior número de evangélicos estrangeiros que moram na Espanha, mas o número de evangélicos espanhóis é bem pequeno. E isso faz com que nós nos preocupemos em formar aqueles que estão, para que eles possam continuar a obra, plantar igrejas e trabalhar na evangelização naquele país. Além de Madrid, nós estamos plantando diferentes centros de formação em outros lugares, como em Málaga, que vamos dar início agora no centro de extensão, Ciudad Real, porque muitos pastores eles estão trabalhando secularmente. A maioria dos pastores na Espanha não tem condições, a igreja não tem condições de poder dar um salário, custear para que esse pastor esteja a tempo integral, então eles têm que trabalhar secularmente e por isso não podem dedicar 4 anos para sair da sua cidade, ir para outra cidade, para fazer um seminário e retornar. Então nós vamos onde eles estão e damos uma formação dia sábado, para eles poderem estudar conosco durante um dia, dá 8 horas mais ou menos, 9 horas durante o sábado, uma vez ao mês, e assim durante 3 anos, para que eles possam se formar, não com muito, mas pelo menos com algo na área teológica. Também estamos trabalhando na Índia já há vários anos, e nos últimos 2 anos temos investido bastante lá. Temos um centro de formação no norte, no estado de Bihar, que é o estado menos evangelizado da Índia. Estamos fazendo trabalho de formação de liderança ali. Temos 60 pastores no norte e outros 60 em Chennai, no sul, e ali estamos dando também módulos de formação teológica. E desses 120 pastores que estão se formando conosco, 340 igrejas já foram plantadas nos últimos 2 anos através deles, onde eles trazem também outras pessoas, membros de suas igrejas com potencial de liderança para serem formados e plantar novas igrejas. E Deus tem abençoado. Nós temos visto que naquele país a perseguição tem aumentado, o governo é um governo radical hinduísta, mas a igreja também tem crescido, não é só o radicalismo que tem crescido. E é interessante saber que quanto mais apertada a coisa se coloca, mais a igreja do Senhor cresce. E recentemente também estamos agora aí trabalhando num projeto que vai se iniciar em novembro, para um novo centro de formação na floresta amazônica, ali perto da fronteira com Peru e Colômbia, entre os indígenas ticunas. É uma tribo a mais populosa do Brasil, os ticunas, e a liderança indígena que já está se levantando. A maioria das igrejas entre eles já são pastoreadas por nativos, mas a formação ainda é uma grande necessidade. Eu estive lá em março desse ano, estivemos com vários pastores e eles clamaram, disseram: por favor, vem e ajuda-nos, que estamos precisando muito de ajuda nessa área de formação. Então, a partir de novembro, vamos estar montando um novo centro de formação também ali entre os ticunas. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês saberem que o investimento de vocês, as orações de vocês não têm sido em vão. Deus tem usado tudo isso em parceria conosco para poder fazer a sua obra, não somente ali na Espanha, como em vários lugares, como eu mencionei. E estamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito. Para nós é um privilégio estar servindo na obra missionária. E falando em missões, eu gostaria de compartilhar essa noite com vocês algo que para mim é muito importante, que fala sobre as nossas prioridades como povo de Deus, que fala sobre aonde está o nosso coração enquanto ao mandato do Senhor. E isso me faz lembrar da missionária Norma, uma mulher cubana que estava
desenvolvendo um ministério muito bonito em Cuba. Ela fazia evangelismo, ela saía todas as tardes para fazer evangelismo em povoados pequenos. E essa mulher não tinha um meio de locomoção. E ali em Cuba, eles usam muito o dedo. Eles vão para a beira da estrada e pedem carona para poder se locomover em diferentes lugares. E em uma ocasião, ela estava ali e um caminhão parou, caminhão de caçamba. E quando ela subiu com um pouco de dificuldade, ela viu que naquela caçamba existia ali uns 15 a 20 trabalhadores. E em Cuba existem muitos casos de abusos, então é muito perigoso também as mulheres estarem andando só. E quando ela percebeu a situação, o caminhão já tinha começado a andar, e ela viu que tinha aqueles homens olhando para ela. Quando ela foi pensar em algo, ela viu que alguém lhe tocou por detrás. E quando ela virou, outra pessoa, e quando ela percebeu a dificuldade, ela levantou a voz dela e disse: é por isso que Jesus morreu naquela cruz, por cada um de vocês, pelo pecado, pela miséria. Aí ela fez aquele discurso que, incrivelmente, os trabalhadores deram golpes na cabine do caminhão, o homem parou e eles mandaram ela descer logo, porque não queriam escutar o que ela tinha a dizer. Mas essa história chegou ao vice-presidente da Coca-Cola em Atlanta, no estado da Geórgia. Ele, sendo um homem cristão, ele ficou impressionado com a valentia, com a força daquela mulher, e ele disse: eu quero conhecer a Norma. E ele, no seu jatinho privado, pegou um voo, foi para Cuba e conheceu Norma. E quando ele estava conversando através do intérprete, porque ele não falava o espanhol, ele falou para o intérprete: olha, eu vou fazer algo por essa mulher, eu vou abençoá-la, eu quero comprar um carro para ela se locomover, eu vou fazer alguma coisa, mas não diga nada ainda. Só pergunte para ela o que ela precisa para desenvolver o ministério. Então o tradutor disse: olha, ele está perguntando o que seria bom para você de ter, para você poder desenvolver o teu ministério melhor. Você é uma evangelista, você está nas ruas evangelizando, o que seria uma boa ferramenta para você? E ela pensou, ela olhou, ela voltou a pensar, e ela disse: mas o que eu vou falar? Não sei. Aí de repente eu já sei. Sim, tem algo que eu preciso e que seria muito útil para mim. Aí o tradutor já estava esperando que ela ia pedir uma moto, um carro, alguma coisa, né? Ela disse: eu preciso de uma lanterna. Aí o tradutor quase que falou: não vou traduzir isso, né? Uma lanterna? Ela falou: porque às vezes eu saio à tarde para evangelizar e eu tenho que voltar antes que o sol se ponha, porque na escuridão da mata não dá para ver nada. E não dá para abrir caminho. E aí eu limito as minhas horas de evangelismo nos povoados, porque eu tenho que voltar. Se eu tivesse uma lanterna, aí eu acendia ali, iluminava tudo, não teria problema. Ela não estava com medo de gente, ela estava com medo de cair num buraco, de morrer, porque ali não dá para ver nada, é um breu. Ela queria uma lanterna para iluminar o caminho. Aquele homem ficou impressionado ainda mais por ver que o testemunho daquela mulher não é só uma história, ela vivia o evangelho. A prioridade de Norma era alcançar o perdido. A necessidade de Norma era uma lanterna, porque ela disse: eu tenho a palavra de Deus, o que mais eu preciso para alcançar o perdido? Qual é a tua prioridade? Olhe para o teu contexto, olha para a tua vida, para o teu cotidiano. Qual é a tua prioridade? Nem todos nós temos a prioridade de Norma. Nem todos nós vemos as pessoas como Norma via as pessoas. Ela olhava para eles como aqueles que não tinham pastor, como aqueles perdidos que precisam receber a mensagem do Evangelho Salvador de Cristo. Mas talvez isso não é uma realidade em toda a igreja. Sim, Jesus disse: pregai o Evangelho, ide por todo o mundo,
fazei discípulos de todas as nações. Recebereis poder para ser testemunha. Porém, nem todos os ouvidos estão abertos como os ouvidos de Norma. Nem todos têm a mesma prioridade que tinha Norma. Mas isso não acontece só hoje. Gostaria de compartilhar com vocês um texto do Antigo Testamento que mostra uma realidade do povo de Deus que também não colocavam suas prioridades como Deus quer. Eu gostaria que você abrisse em Ageu. Nós vamos ler esse texto do versículo 1 ao 15, Ageu capítulo 1, é nessa hora que a gente vê aqueles que têm assim uma intimidade maior com a palavra de Deus, né? Olha para o seu lado e vê se alguém está olhando o índice. Se ele estiver tudo bem, não tem problema não, viu? Ageu capítulo 1, versículos do 1 ao 15, nós vamos ler aí uma porção grande, porque nós vamos tratar desse tema, nós vamos ver o que foi que aconteceu ali, a realidade daquele povo. Ageu capítulo 1, dos versículos 1 ao 15, diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso caminho. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando os trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Texto longo. Uma realidade que o povo estava vivendo. O povo estava em cativeiro durante 70 anos. Durante 70 anos estavam privados de estar em sua terra, para adorar ao seu Deus no templo. Tudo isso por causa da desobediência. Eles não foram enviados fora da sua terra por o simples fato de que um rei ou um governante de um país vizinho atacasse e pronto. Foi pela desobediência. E Deus, na sua graça e na sua misericórdia, livra o povo. Livra o povo do cativeiro, libera o povo e faz com que eles voltem a Jerusalém. O profeta Jeremias tinha falado sobre isso. E nós vemos isso acontecendo aqui no caso da realidade de Ageu. Houveram alguns remanescentes que saíram. O primeiro foi com Zorobabel, voltaram para a terra de Israel
e ali reedificaram o templo. Eles começaram a reedificar, fizeram cimentos, o altar. O segundo remanescente foi com Esdras, aonde começou um trabalho na vida espiritual do povo de Israel, porque estavam 70 anos em outro lugar, voltaram para a sua terra, começaram a construir, reedificar. No segundo remanescente, a reedificação foi mais espiritual do povo. Depois chega Neemias com o terceiro remanescente, e nós estamos bem familiarizados com Neemias, que ele reedifica os muros. E um quarto remanescente, que não se mostra nas Escrituras, que voltou, que é o remanescente do livro de Esther, que não temos nenhum relato de que eles voltaram. Deus, mesmo assim, cumpriu a sua promessa, preservando o povo. E aquele que já leu o livro de Esther sabe que Deus usou de graça e de misericórdia e usou Esther para poder poupar o seu povo de um desastre maior, de uma matança. Essa era a realidade que o povo estava vivendo. Deus cumpre a sua promessa e traz de volta a Jerusalém. Eles começam empolgados a reconstruir os cimentos, as bases, o altar. Porém, a oposição começou. Os povoados vizinhos começaram a dizer: como? Vocês vão reconstruir? Não, isso não é possível. E se você ler todo o livro de Ageu, você vai ver que eles se levantaram contra Ageu, eles escreveram cartas aos reis, aos líderes, e a pressão foi tão grande sobre o povo para que eles não construíssem, que eles pararam a construção. Pararam a construção. E nesse período, que durou entre 14 e 15 anos, houve uma apatia espiritual naquele lugar. Por quê? Para o povo de Israel, a construção do templo, voltar a adorar em Jerusalém, era algo grandioso. Mas o povo cedeu à pressão dos inimigos e pararam a construção, não priorizaram a construção. Essa era a realidade que se encontrava quando Ageu foi usado por Deus para profetizar ao povo de Israel. E nós vemos 3 movimentos nesse livro, principalmente nesse texto que nós lemos, que expõe o coração do povo, a exortação de Deus e a resposta do povo. E eu gostaria de compartilhar nessa noite com todos vocês como estava o coração do povo e como está o nosso coração. O que Deus falou com o povo diante da apatia espiritual e o que Deus está falando conosco hoje sobre as nossas prioridades. Em terceiro lugar, qual vai ser a minha e a tua resposta? Qual foi a resposta do povo? Como estava o coração do povo primeiro? Nós vemos no versículo 2: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo sai de Babilônia, volta para Israel, com aquele desejo, com aquela alegria. Porém, quando vem a opressão, a dificuldade, o povo para. O povo parou, mas não foi por 1 mês, nem 2, nem 5 meses, nem 1 ano, foram 14 anos. A construção do templo já não era mais a sua prioridade. O templo significava a presença de Deus no meio do povo. E mais que isso, o templo mostrava o coração de Deus para com as nações. Lá em 1 Reis a gente lê o seguinte: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Esse texto se encontra no final da oração de Salomão, quando ele estava dedicando o templo. O templo significava a presença de Deus entre o povo. O templo era o símbolo
da glória de Deus para as nações também. Mas quando o povo de Deus se acostuma a estar sem a presença de Deus, esse povo está em perigo. Nunca podemos nos acostumar a viver a vida sem a presença de Deus. Moisés dizia: se o Senhor não for, daqui eu não saio. Um homem que não queria viver sem a presença de Deus. O povo de Israel, vendo a promessa, desfrutando já da terra, de volta depois de estar em cativeiro, se esqueceram da presença de Deus, não davam importância da presença de Deus. Coisas que ocupam o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração, são aquelas que nós priorizamos. Um professor em uma ocasião foi ensinar para os alunos sobre a questão de prioridade, sobre a questão de ocupação de tempo. Então ele trouxe na sala de aula uma jarra e trouxe pedras. Então ele colocou dentro dessa jarra várias pedras grandes. E quando chegou até em cima, ele perguntou para os seus alunos: cabe alguma coisa mais aqui? Os alunos: não, está cheio. Então ele trouxe pedras pequenas, bem quebradinhas, e derramou aquelas pedras, e as pedras penetraram entre os vãos das pedras maiores. E perguntou: cabe alguma coisa? Os alunos, já desconfiados, disse: só tu sabes. E ele trouxe areia. E quando ele derramou, a areia foi penetrando ainda aqueles vãos que tinha, que as pedras grandes e as pedras pequenas tinham deixado. Chegou até em cima. Então ele disse: cabe alguma coisa a mais? Eles disseram: não, agora não cabe. Então ele trouxe uma jarra de água e derramou, e a água entrou até em cima. E ele disse: o que vocês aprenderam com essa ilustração? E alguns, muito atarefados e muito alvoroçados, disseram que sempre tem espaço na agenda para alguma coisa a mais. E ele disse: não. O que nós aprendemos é que se nós colocamos a água primeiro, a areia não vai caber. Se colocamos a areia e enchemos, as pedras menores não vão caber. E muito menos as pedras grandes. E ele disse: as pedras grandes são nossas prioridades. Se damos prioridades a elas, haverá espaço para todas as demais coisas. Quando nós priorizamos aquilo que não deve ser a prioridade, o que realmente é prioridade não vai ter espaço. O povo de Deus colocou em segundo plano o que era a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é habitar entre o seu povo. A prioridade de Deus é muito diferente da prioridade humana. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, Deus o alcançou. Toma a iniciativa e vai atrás do homem. E logo naquela situação, naquele cenário tão escuro, Deus promete o Messias, em Gênesis 3,15, o Salvador do mundo. Mas não termina aí, a maldade cresceu. E quando Deus traz o dilúvio, Ele faz um pacto com Noé, um pacto de bênção, um pacto de alcance. Quando as línguas são distribuídas na Torre de Babel, Deus promete a Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra. Mas não só isso. Quando o povo parecia já sem alimento, ia morrer e a nação ia se acabar, Deus levanta um José, que de uma maneira muito interessante, nós falamos sobre isso no primeiro culto, foi usado por Deus, porque Deus tinha uma promessa para o seu povo. Quando o povo está escravo no Egito, Deus envia Moisés e livra o povo. Quando está em desobediência, vai para o cativeiro, mas Deus promete que vai tirar e tira esse povo do cativeiro. E quando por 400 anos parecia que Deus tinha desaparecido, aparece um João Batista dizendo: o Messias está chegando. E chega o nosso Senhor no tempo adequado.
Deus tem prioridades, e a prioridade de Deus somos nós. Ele quer alcançar, Ele quer salvar. A alegria, o gozo que eu e você sentimos por ter Deus em nossas vidas hoje, não está sendo vivida por muitos que ainda não escutaram sobre esse Deus que pode dar essa alegria e essa paz. Essa é a prioridade de Deus. Mas o povo não só deixou a prioridade de lado, como também o povo mostrou que o que eles estavam mais preocupados era com o seu próprio bem-estar. Olha no versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Versículo 9. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo de cada um de vós, estão correndo por causa de suas próprias casas. A casa de Deus estava em ruínas porque cada um estava priorizando o seu próprio. 3 desculpas o povo deu. Não chegou o tempo, no versículo 2. Já haviam passado 14 anos. Quantas vezes nós dizemos isso? Não. Quando eu tiver um melhor trabalho, eu vou contribuir mais. Outros dizem, quando eu me aposentar, eu vou ter tempo, aí eu vou servir mais na igreja. Outros dizem, não, eu ainda estou muito ocupado, tenho muitos afazeres e muitos compromissos. Escola para criança, aí a criança cresce, aí faculdade da criança. Bom, já não é mais criança, mas parece que é, porque é o pai que paga a faculdade. E as nossas prioridades estão colocadas, estamos dizendo, não é tempo ainda, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor prioriza. O povo evangélico gasta mais dinheiro com animais domésticos do que com missões, você sabia disso? Animais domésticos, Coca-Cola, o cafezinho, mas eu não estou falando tudo isso junto não, separado. Tá? É interessante, conversei com o pai de uma adolescente que queria ir para um retiro e estava reclamando que o retiro era muito caro. Que absurdo esse preço desse retiro, é muito caro isso, vou dar esse tanto de dinheiro para ir lá nesse retiro. Mas não questione em nenhum momento o preço do celular que comprou para o filho, o tênis. Vocês já pensaram, já imaginaram que um tênis, um objeto de, sei lá que material que faz aquilo, pano com borracha, custa mais de R$1.000? É normal isso, é? Mas o normal não é só isso, o anormal é comprar, né? E reclamar de pagar R$150 por filho no acampamento, onde o filho vai escutar de Deus, onde o filho vai adorar a Deus, onde o filho vai aprender da Bíblia. Quais são as nossas prioridades? Meu irmão, não estou falando que é pecado comprar tênis não, viu? Ninguém saia daqui. Mas coloque as tuas prioridades. O problema de colocar o nosso bem-estar, deixa eu dizer agora, de uma maneira bíblica, qual que é o problema da gente colocar o nosso próprio bem-estar como prioridade e colocar as coisas de Deus em segundo? Versículo 6 diz o seguinte, a palavra de Deus: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr num saquitel furado. Esse é o problema da gente colocar prioridade naquilo que mais nos agrada, nas coisas que não são as prioridades de Deus. E o ser humano, nós sabemos que nunca está contente com o que tem, não é verdade? Existia aquele cidadão que estava muito feliz porque finalmente comprou o iPhone 7, até o dia que saiu o iPhone 8. A gente nunca está contente, a gente sempre quer ter mais. Por isso que o texto diz que a gente não se sacia, a gente não está bom, sempre tem que ter algo mais. E Deus nos chama a mudar essa maneira de pensar e dizer: se a minha prioridade está no Senhor e nas coisas de Deus, eu estarei satisfeito e estarei feliz.
Mas quando nós colocamos a nossa prioridade de maneira diferente, o nosso coração fica totalmente apodrecido, enganado e guiado pela corrente desse mundo. O rei Davi fez diferente. O coração do rei Davi, que nós sabemos que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele não estava priorizando o dele antes que de Deus. Todo o contrário, ele estava constrangido com o que ele tinha. 2 Samuel 7,2 diz assim: disse ele ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus está dentro de uma tenda. Ele diz: isso é um absurdo, não pode ser. Ele entendia que ele tinha que sacrificar. 1 Crônicas 21:24 dizia: então Davi disse a Ornã: não, eu comprarei esse terreno pelo justo preço, porque não tomarei ao Senhor nada e nem sacrificarei algo que não me custe nada. E mais que isso, ele não pensou só na sua geração, ele pensou num legado futuro. 1 Crônicas 22:5 ele disse: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Ele pensou no futuro, nas novas gerações, no que os povos iam ver com a glória do templo que Salomão construiu, mas todos os recursos foram deixados por Davi. Como está o teu coração? Como está o meu coração? Agora nós vamos ver a exortação de Deus diante do coração do povo. Deus diz: considerai os vossos caminhos. Eu gosto dessa expressão. Essa expressão que fala considerai os vossos caminhos dá uma conotação de passado. Considerai da onde vocês vieram. Olha para a vida de vocês. Vocês estavam presos no cativeiro e agora eu tirei vocês, trouxe para a terra. Vocês estão todos aqui desfrutando. Considerai os vossos caminhos. Deus chama a atenção do povo para que eles pensem por um momento: o que é que eu tenho? O que é que Deus me deu? A saúde que eu tenho, os dons que eu tenho, o trabalho que eu tenho, os estudos que eu tenho, o que eu estou fazendo com tudo isso? Nós cantamos que estamos aqui para a glória do Senhor. Na confissão, qual é o propósito do homem? É glorificar o nome de Deus e desfrutar dele para sempre. Mas Deus primeiro diz para eles considerar os caminhos, sim, mas segundo ele diz: construam o templo. Versículo 8: subir ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei. Deus não somente diz: olha, pensa aí no que você está fazendo, olha, considera, isso não está, não, ele diz: considera, mas olha, vão fazer, é imperativo, é um mandado. Eu tive o grande privilégio de conhecer o pastor Satya Sati, no sul da Índia. A história desse homem é incrível. Eu conheci o filho dele tinha 17 anos, estava numa sala de aula, onde eu estava dando aula, quieto, bem tímido. Eu perguntei o nome dele, começamos a conversar, ele me contou sua história. Ele falou que o pai dele chegou num povoado hindu, há 25 anos atrás, com a família, e aquele lugar não tinha um cristão. Ele conseguiu alugar uma casinha, na época tinha 2 filhos, depois nasceu o terceiro, depois nasceu o quarto, acho que eles não tinham televisão, e não só cresceu o número de filhos, os primeiros convertidos já começaram a surgir, e a igreja começou a se formar naquele lugar. O pastor Satya faleceu o ano passado com câncer. Eu tive a oportunidade de vê-lo quando ele estava lutando contra o câncer, mas na última vez que eu fui, ele já tinha falecido. E eu participei do culto de 25 anos da igreja Christ Redeemer, no sul da Índia.
cheia a igreja. Todos falando, dando testemunho de como foram alcançados pela graça do Senhor através da vida do pastor. Mais de 1000 pessoas convertidas entre 4 igrejas edificadas na região. Ele não priorizou o seu. O filho dele me dizia que antes dele construir a casinha deles, eles construíram a igreja. E depois construíram uma casinha onde toda a família dormia em um cômodo. Quando a igreja foi crescendo, os filhos foram crescendo, ele não construiu um novo quarto na casa, ele construiu um novo templo. E hoje, a casa do pastor Sátia mora, um filho casou, os outros 3 ainda estão na casa com a mãe e moram em um cômodo. Mas eles construíram em cima dessa casa uma casa para hospedar pastores, missionários que vêm pregar e que vêm fazer trabalho evangelístico na região que ele está. Esse homem priorizou as coisas de Deus, obedeceu o chamado de Deus e o fruto é visível. Se você tiver a oportunidade, o desejo, depois do culto pode falar comigo, que na minha próxima viagem para lá eu posso te levar, para você ver a grande bênção por um homem obediente ao Senhor. Ele obedeceu o mandato. E o Johnny, que é o filho mais novo, e o Sam, que é o filho mais velho, estão dando continuidade ao trabalho e já estão visualizando novos lugares para poder plantar igrejas, porque o trabalho continua. E o que eles herdaram do pai foi a tocha da pregação do Evangelho. É uma bênção poder vê-los. Deus nos deu a salvação em Cristo. Nós estamos hoje aqui na igreja, nós estamos desfrutando dessa grande bênção. Porém, Ele nos manda, da mesma forma que mandou através de Ageu, construa a minha casa. Hoje nós não estamos falando de um templo físico, nós não estamos falando de paredes, nós estamos falando do reino de Deus, de alcançar o perdido, porque o templo também simbolizava a glória de Deus entre as nações. E o mundo está clamando, o mundo está esperando. E essa exortação de considerar o caminho e esse mandato de que façamos parte do que Deus está fazendo, não foi só para o povo de Israel nos tempos de Ageu, foi para hoje, é para hoje e será sempre, até que Ele venha. Agora, qual foi a resposta do povo diante dessa exortação? Eles se envolveram na obra do Senhor. Versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Eles deixaram de lado as desculpas, eles deixaram a apatia e se colocaram a trabalhar. E é interessante que Deus promete que a glória daquele segundo templo ia ser maior do que a do primeiro. Quando a obra de Deus é priorizada, Deus abençoa e prospera. Não porque é um jogo de interesses, não porque é uma barganha com o Senhor, mas é um princípio aonde Deus quer que a obra dele seja feita. E quando nós nos levantamos para fazer, Deus abençoa. Muitos conhecem aquele cantor do U2, Bono, e ele foi criado num contexto cristão, num país onde existia uma certa guerra interna entre protestantes e católicos. E ele, nesse crescimento no meio cristão, ele aprendeu que existia um Deus e ele sabia que se podia orar a esse Deus. E ele orava muito pedindo a Deus que abençoasse suas canções e que a sua banda ficasse sendo conhecida no mundo inteiro e que as suas músicas fizessem sucesso e vendessem muito e que ele ficasse rico. Era a oração dele. E numa ocasião ele conta que um pastor se aproximou dele e disse: por que você não para de pedir para Deus abençoar tuas coisas e você se coloca com os teus dons e talentos nas mãos desse Deus
para contribuir com o que ele já está fazendo. Depois disso, essa banda U2 também é muito conhecida, e o Bono, pelo seu trabalho social, pela maneira que ele trabalha em diferentes frentes para poder ver as injustiças sociais diminuírem. E em toda entrevista, quando perguntam para ele se ele crê em Deus, ele não só diz que crê em Deus, como ele crê que Jesus é o Filho de Deus e que foi crucificado para salvar o pecador. Não vou entrar em debate soteriológico se Bono é salvo ou não é salvo, mas a pergunta é: ele recebeu a mensagem daquele pastor e ele parou de ficar só clamando pelo seu e começou a se envolver diante de situações no mundo. Qual que é a minha e a sua desculpa para não nos envolvermos mais com a palavra de Deus, em obediência ao que Ele nos diz, com o reino, com a igreja, com o ministério, com missões, com evangelismo? Quais são as desculpas que nós temos para deixar para amanhã o que Deus nos está pedindo para fazer hoje? Quantas pessoas estão ao redor que precisam do Evangelho? Quantos missionários estão no campo que precisam de colaboração e oração? Quantos campos já estão brancos, mas não tem aqueles que rogam para que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores, ou até coloque-se à disposição para ir trabalhar na obra do Senhor? O que Deus está pedindo de nós nessa noite, quando nós voltemos para casa, no caminho, ao sair por essas portas, o que é que Deus está pedindo de você para com a sua obra? A minha oração é que cada um de nós nessa noite possamos entender que a nossa prioridade deve ser a prioridade de Deus, sem negligenciar as coisas que muitas vezes sabemos que são importantes e que Deus sabe que é importante. Mas priorize da mesma forma que Deus prioriza. Faça parte, porque se você não fizer parte, quem perde é você, porque o reino de Deus está se estendendo, a glória de Deus está sendo manifesta, almas estão sendo alcançadas, igrejas estão sendo plantadas, e centenas de pessoas cada dia estão se encontrando com Jesus. Você quer ser parte disso? Ou você quer ficar esperando a volta do Senhor para quando você vai estar sentado lá em cima em algumas nuvens flutuando? Essa é a visão de alguns sobre o céu, que não será assim, glória a Deus. Mas muitos estão esperando: volte, Senhor, vamos participar, vamos colocar as mãos no arado e vamos fazer parte dessa gloriosa obra que o Senhor está desenvolvendo na terra. Oremos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque nela o Senhor expõe o coração, mostra as intenções. O teu Espírito é capaz de ver e de expor o que está dentro, no lugar mais escuro. Agradecemos também porque o Senhor nos traz uma exortação, um chamado a priorizar, um chamado a fazer parte das coisas que o Senhor quer que façamos parte. E a minha oração nessa noite é que a nossa resposta seja igual que a resposta do povo de Israel. Uma resposta onde diz: aqui estamos, vamos trabalhar, vamos colocar tudo que temos, tudo que somos à disposição do reino, para poder ver mais e mais pessoas sendo alcançadas com o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos do Teu Espírito, da mesma forma que o texto diz que o Espírito se levanta, o Espírito acorda, desperta, chacoalha, e fez assim com o povo de Israel, que faça assim também conosco, em nome de Jesus.